Olá, queridos alunos! Hoje vamos dar uma aula que complementa o conteúdo da nossa sexta semana, que é trabalhos com grupos. Vamos abordar algumas técnicas para serem utilizadas em ações educativas trabalhadas com grupos. Como escolher uma técnica educativa? Em primeiro lugar, nós sabemos que existem técnicas individuais, como a própria consulta, que nós veremos mais para o final da nossa disciplina, como uma técnica, e temos também as técnicas grupais. Para nós escolhermos uma técnica mais adequada, nós devemos sempre levar em consideração os objetivos da nossa ação educativa e principalmente as características do grupo os quais nós iremos trabalhar. Essa adequação, ela, em relação às técnicas, nós temos que pensar que tipo de grupo ou indivíduos nós vamos trabalhar. São indivíduos ou grupos formais? Ou seja, nós vamos trabalhar para um grupo de profissionais da área de saúde, pesquisadores de um determinado tema, ou vamos trabalhar para uma empresa, grandes empresários, para abordar algum aspecto ligado a hábitos alimentares, a cuidados com a saúde, principalmente focando um problema de saúde, um agravo como a hipertensão. Então, nós temos que lançar mão de técnicas de abordagens mais formais, porque esses são grupos mais formais. Em contrapartida, nós também temos grupos informais, como os próprios adolescentes, que está inerente ao próprio momento da juventude, que há que se escolher uma técnica mais informal, mais coerente com o contexto desses jovens, ou até por ser pessoas mais simples, pessoas a comunidade, que tem às vezes também dificuldade de entendimento de certos temas mais técnicos. Então, a própria técnica de abordagem, ela deve garantir essa informalidade. Grupos mais ativos, grupos mais passivos. Por exemplo, se é um grupo muito ativo, por exemplo, se vamos trabalhar com jovens ou crianças que falam muito, que são muito agitados, a gente escolhe alguma técnica que propicie eles terem mais atenção, ou ao contrário, um grupo mais passivo. A gente também pode ter escolhas de técnicas que estimulem mais a participação, a ação dessas pessoas, o envolvimento, ou até mesmo, se são um grupo ativos, a gente pensar, então vamos escolher uma técnica que seja coerente com essa característica do público. E no caso dos passivos, um grupo de pessoas mais passivas, a gente também não vai escolher uma dramatização para pessoas muito introvertidas, quietas, paradas, porque muitas vezes a gente não vai conseguir êxito para que essas pessoas participem, porque o processo da ação educativa, ele tem que levar o educando a se envolver dentro desse processo da própria educação, Outra característica também, outro tipo de grupo, é pensar na capacidade de abstração. Se às vezes, no caso, o grupo tem pouca capacidade de abstração, então a gente não pode escolher técnicas onde a gente faça as pessoas a pensarem sobre determinado aspecto que elas não conseguem alcançar. Muitas vezes são pessoas que precisam de algo concreto, de exemplos mais concretos, palpáveis, demonstráveis. Então, por isso, a gente também tem que levar em consideração esse tipo desse grupo que tem uma capacidade maior ou menor de abstrair. E outra coisa é a questão da capacidade ou da facilidade de leitura e escrita. Se você participa, vai trabalhar com um grupo que não sabe ler, por exemplo,
né, ou que tenha uma pessoa que não saiba ler, e você leva alguma atividade que envolva uma leitura ou um preenchimento de algum formulário, de algum questionário, isso já está, de uma certa forma, levando ao insucesso da sua ação educativa, né, porque a técnica não está coerente com as características daquele público. Então, vamos falar um pouco de algumas técnicas educativas grupais. Uma técnica muito conhecida de todos nós, mas que ela pressupõe uma técnica mais formal e até mesmo mais tradicional, é a própria palestra ou preleção. Ela é uma apresentação de uma informação de forma direta, contínua, abalizada, né? Uma pessoa que seja especialista naquele assunto, que faça o grupo adquirir experiências, né, em relação ao conhecimento que esse especialista traz consigo, né, e o preletor, ele deve ter uma boa oratória. Geralmente é uma técnica utilizada para grupos muito grandes, mas é uma técnica, como eu já falei, mais tradicional e focada na transmissão de conhecimentos. Outra técnica, né, é o simpósio. É uma técnica de reunião de pequenas palestras sobre vários aspectos de um só assunto. Ela tem por objetivo enfocar um tema sob diferentes pontos de vista, aprofundar o estudo de um tema ou atualizá-lo em pouco tempo. Outra técnica de grupo, também bastante utilizada, é o painel ou a mesa redonda, mas também são técnicas mais formais, são utilizadas para grande público. Como que se dá essa técnica do painel? É um grupo de discussão informal perante um auditório, né? E no fim podem ser feitas perguntas à mesa, né, direcionadas às pessoas, aos palestrantes, às pessoas que estão nessa mesa. Enfoca vários pontos de vista sobre algum assunto controverso. Quando há buscas de soluções, é uma técnica bastante indicada, ou seja, ela não é uma técnica só de informação, mas ela busca soluções de um aspecto ou um assunto controverso através dos vários pontos de vista dos especialistas que ali estão compondo aquela mesa redonda, né? Comparar vantagens, serve também para comparar vantagens e desvantagens de algumas condutas ou linhas de ação. Outra técnica também muito utilizada em grupos e bastante difundida, né, são os grupos de discussão, que é uma troca informal de ideias sobre um tema com grupos pequenos. Os temas que merecem ser estudados com profundidade, dão margem a debate, eles são bastante utilizados nesse tipo de técnica, nesse grupo de discussão. Ele requer uma habilidade de comunicação entre os indivíduos, requer experiência em ações conjuntas pelos indivíduos, porque, é claro, trabalhar em grupo, né? A gente sabe que tem que ter uma certa intimidade, uma certa códigos, né, de conduta. A gente tem que saber escutar o outro, saber a hora de falar, e pode ser usado também essa técnica de grupos de discussão quando os objetivos educativos envolvem mudanças de atitudes. Outra técnica, talvez não seja tão conhecida, chamada de Phillips 66. É uma discussão de um assunto por 6 pessoas por 6 minutos. O objetivo é coletar informações e sugestões de um auditório, para poder explorar todos os recursos de um grupo em relação ao assunto e verificar a existência de um consenso sobre determinado assunto. Estimular o raciocínio, né, porque você tem que pensar rapidamente, porque você tem um tempo determinado dessa discussão, né, e forma também uma atmosfera informal, democrática, porque também você tem que saber escutar, né, em 6 minutos, 6 pessoas falando, enfim.
Essa técnica, ela lembra também a próxima que nós vamos falar, que é o brainstorming, ou chuva de ideias, também como é bem conhecida. É uma técnica de livre criação de ideias a respeito de um assunto. Ela é ideal para a gente fechar uma discussão ou também para definir conceitos, né? Muitas vezes a gente, na nossa própria disciplina, nós iniciamos com um fórum, e nesse fórum, para a gente poder definir o que é educação, né, eu utilizei essa técnica de chuva de ideias, ou livre criação de ideias a respeito de um tema ou de um conceito de uma palavra. Anota-se um quadro, todas as ideias apresentadas sem fazer críticas, seleciona-se as ideias adequadas à situação ou ao conceito que se quer formular e faz-se um resumo em relação a esse assunto. A outra técnica é a leitura dirigida, muito utilizada nas universidades, nos espaços mais acadêmicos, né, onde você solicita do educando que ele faça uma leitura individual de um texto e, num outro momento, ou no mesmo momento, logo em seguida, você faz discussão em grupos sobre aquela leitura que os alunos fizeram, que os educandos fizeram. Promove fixação de conteúdos, de conhecimentos, e se sintetiza o assunto. Outra técnica de grupo é o seminário, uma técnica também bastante formal, onde um grupo estuda a fundo um assunto, apresenta esse assunto, discute, conclui e elabora um relatório final sobre essa atividade. Agora, já temos uma outra técnica, que é a dramatização. A dramatização, assim, ninguém precisa ser um ator ou uma atriz, ter feito teatro, mas é algo bastante interessante, é uma técnica que a gente pode utilizar, que é a representação teatralizada de um problema, de um tema, né? Faz com que as pessoas vivenciem essa situação, problema, esse tema, e é interessante para temas também de difícil comunicação. Às vezes se comunicar mais com gestos, se colocando num personagem, é mais fácil de se comunicar determinados assuntos. E provoca também uma certa informalidade e elimina inibições, desde que seja aplicado num grupo que já tem uma certa tempo de convivência, porque também você trabalhar com um grupo que está começando a se conhecer e já propor que eles trabalhem em cima de uma técnica de teatro, às vezes também você está expondo essas pessoas e elas muitas vezes não se sentem à vontade ainda para se expor dessa forma. Outra técnica bastante utilizada tanto para todos os grupos etários, né, para crianças, para adultos, para idosos, né, que tem muitas vezes o idoso, ele quer ver para crer, é a demonstração. Nós temos 3 tipos de demonstração. Demonstração intelectual, que usa argumentos, né? A experimental, que é feita em laboratório, com a finalidade de mostrar concretamente conceitos abstratos, enunciados teoricamente. E a operacional, que baseia-se em técnicas de trabalho e de movimentos, né? Trouxe aqui uma ilustração que basicamente a gente tem trabalhado muito nas unidades de saúde, muitas vezes, com alguns instrumentos que a gente demonstra determinadas práticas de saúde, enfim, para as pessoas poderem depois reproduzi-las, né, no seu cotidiano. Outra técnica bastante interessante e informal que descontrai são os jogos. E aí podem ser utilizados desde da criança até o adulto, o idoso. Eles dão um ponto de partida para qualquer tema que a gente queira discutir, né? Descontrai e eles facilitam a participação de todos. Os jogos, eles são muito estimulantes, então é uma técnica bastante adequada para causar essa informalidade e estimular a participação dos educandos.
Outra técnica importante são as histórias. Elas deixam as pessoas também mais à vontade, trazem à tona questões importantes para debate, né? Nós temos exemplos de histórias que podem ser parábolas, que podem ser inventadas ou verídicas, tem histórias relacionadas a problemas locais, ela é mais fácil para o grupo debater sobre pessoas imaginárias do que sobre as próprias pessoas, né? Então, quando a gente imagina uma pessoa com determinadas características, com determinada situação de vida, cotidiano, é mais fácil a gente imaginar, criar uma pessoa imaginária do que se colocar naquele problema. E histórias que o público ajuda a escrever, né? Que a gente começa a contar o início da história e cada um depois vai montando a história, né? Até chegar ao seu final. Deve-se tomar cuidado nessas histórias sempre com mensagens negativas não intencionais, que podem ser passadas, né, por essas histórias. E não devemos passar somente hábitos ruins desse público a qual a gente está trabalhando. A gente também tem que estimular, né, os hábitos positivos, as coisas positivas em relação àquela temática, àquele grupo. Bom, concluindo, essa aula, é claro que existe uma infinidade de técnicas, né? Isso daqui foi um recorte de algumas técnicas para poder ilustrar. Agora, temos que sempre pensar que ao trabalharmos com um grupo, nós temos que, junto com esse grupo, diagnosticar qual é realmente a necessidade, a demanda, a problemática, né? E a partir desse problema, a gente tem que, junto com eles, definir quais os objetivos, o que a gente quer incentivar em relação à mudança, estimular as atitudes frente a esse problema, frente a essa questão diagnosticada com o público, com o grupo, definir o conteúdo que a gente vai trabalhar para atingir esses objetivos que nós pensamos, né, com esse grupo, definir qual tipo de atividade, de técnica, de abordagem que a gente vai utilizar para efetivamente conseguir atingir esses objetivos. E esse processo todo, ele não pode ser um processo de ação sem reflexão. Então, ele é um processo, desde o início, quando você pensa junto com a população, ou com o grupo, com a comunidade, qual a problemática, a partir dali você define quais serão os temas que vão ser trabalhados, de que forma eles vão ser trabalhados. Você, ao fazer essas atividades, você tem que refletir, discutir com a população, saber se a técnica foi adequada, não foi adequada, se foi alcançado os objetivos, se eles estão satisfeitos, se houve alguma mudança, algum estímulo de mudança. Então, esse é um processo de ação e reflexão e, obviamente, vocês terão uma infinidade de referências que vocês podem buscar na literatura com técnicas para fazer toda essa abordagem, tanto do indivíduo quanto dos grupos e da própria comunidade. Espero que realmente tenha trazido uma contribuição para vocês. Obrigada.